Bom dia a todos. Vou passar o caso de uma forma mais objetiva devido já ao adiantar da hora. É um paciente masculino de 69 anos, com uma queixa de fraqueza em braços e pernas há 1 ano. Então ele refere a uma perda de força muscular progressiva há 1 ano, nos 4 membros, e há 3 meses com necessidade de deambulação com apoio. Negava alterações sensitivas ou esfincterianas, mas teve 3 episódios de infecção de urina nos últimos 6 meses. De antecedentes, ele era um hipertenso controlado e um antecedente de artrite reumatoide e uso de corticoide e metotrexate. O exame físico geral que chamava atenção uma pequena deformidade em mãos. E no exame neurológico, o paciente apresentava uma tetaparesia grau 4-, com espasticidade e hiperreflexia nos 4 membros, Hoffmann presente bilateralmente, um contâneo plantar em extensão, sem alterações sensitivas. Ok. Doutora Ana, gostaria da sua opinião? Bom, um paciente que já tem essa queixa de perda de força, né? E é importante falar que no exame físico tem, então, primeiramente, ficaria com síndrome de déficit e liberação piramidal, né? Déficit por essa perda de força e liberação por conta desse Babinski. A princípio topográfico, eu pensaria em coluna cervical, porque ele tem uma perda de força nos 4 membros. Etiológico, talvez pensando nessa artrite reumatoide, talvez alguma coisa degenerativa, talvez em decorrência da artrite reumatoide, mas alguma coisa degenerativa. Chama atenção nesse caso, e nós gostaríamos que o Eduardo nos explicasse melhor. Esse quadro de infecção urinária foi caracterizado como sendo uma bexiga neurogênica? Então, isso que ficou interrogado, né? Talvez alguma alteração esfincteriana subclínica, né? Não teve um relato de ter tratado, né? Disúria, enfim, também nenhuma queixa muito significativa, mas chegou a ser tratado. E do ponto de vista de sensibilidade, tinha algum nível Não, sensitivo? Só Perda de força? De objetivo era um quadro de perda de força. Ok. Vamos. Então, como a Ana já colocou, uma síndrome piramidal de déficit de liberação, também topografando em coluna cervical, e etiológico pela idade e pelos antecedentes, nós pensamos em uma alteração degenerativa e também associada a alterações da artrite reumatoide. Aqui eu coloquei só o que tem de positivo no exame. Foi investigada a região de C1, C2, foi feito a parte de dinâmico também, mas eu coloquei só o que estava de positivo aqui no exame. Alguém quer comentar essa ressonância? O Vinícius, né? Vinícius está aí? Comenta a ressonância para nós, doutor Vinícius. A ressonância é um corte sagital. A gente vê ali na sequência do lado direito um T2. A gente vê bastante alteração, deformidade da coluna cervical. Os discos são bem dismórficos, uma alteração de platô, na transição C1-C2, um acúmulo de um tecido que provavelmente deve ser em decorrência da artrite reumatoide ou pânus, e compressão bastante importante em alguns níveis da medula cervical, e já provavelmente com uma alteração de sinal da medula ao nível de 3-4. 5-6, aquela compressão é tão importante que eu não consigo nem distinguir se a medula ela tem essa alteração de sinal, mas provavelmente tem. Então ela está toda deformada, a coluna cervical e o tecido neurológico adjacente. Embaixo, nos cortes axiais, a gente vê bem essa compressão que ela vem mais do lado esquerdo, empurra a medula contralateralmente. Então, alteração bastante importante. Vinícius, com essa imagem, por que você explica que ele não tem alteração sensitiva? Não era para ter alterações sensitivas? É possível que tivesse mesmo, professor. A compressão ela é mais anterior, né? Então, sendo ela mais anterior, provavelmente isso aí causou uma alteração motora primeiro, mas eventualmente alguma queixa sensitiva era esperado realmente num caso desse tipo. Ok. Mesmo alteração motora, né? A gente esperava bem mais comprometimento. Então, aqui é o que tem de positivo. Como eu disse, a investigação C1, C2 para luxação, a gente não encontrou nada. A gente vê realmente esse pânus, mas sem
invaginação, sem luxação, C1, C2, e mais um quadro subaxial. A gente nota aqui uma retrolistese C3, C4, e essa grande compressão, principalmente anterior, mas também com componente posterior. Tem uma dúvida ainda com relação à imagem, se pudesse voltar um pouquinho, não sei se você falou, mas todos esses discos são todos doentes, né, Vinícius? São discos... Você esperaria de que esses discos estivessem brancos, né? No normal, o senhor disse? Sim. São todos discos doentes. Isso é comum da artrite reumatoide? Então, à medida que o processo degenerativo, se passou de 35, 40 anos, já é muito fácil de encontrar pessoas que não têm nenhuma queixa e com discos já desidratados mais escuros. Um paciente de 69 anos é bem factível encontrar que todos os discos dele, apesar de uma altura preservada, tenham já essa desidratação e estejam mais escuros realmente. Ok. Mas chama atenção mesmo que é pouco osteófito, né, para muita compressão, né? Mais conteúdo mole mesmo. Conduta, alguém quer falar o que faria baseado nessa imagem aqui? Eduardo, eu queria só te perguntar, o que deu raio-x dinâmico? Não tinha nenhuma, não tinha nada móvel no dinâmico, nem C1, C2, nem a coluna subaxial. Vou mostrar mais para frente, a gente vê que ele tem uma lordose também preservada. Cadê? O Felipe é o residente no nível da coluna? Cadê o Felipe? E aí, Felipe? Você vai apresentar o caso, você não fala. Outro Felipe. Tá aí o Felipe ou desceu para cirurgia? E aí, Felipe, qual que seria a sua conduta num caso como esse? A conduta é cirúrgica, né? Muito obrigado. Então, eu acho que... Bom, o paciente tem uma... Agora, a dúvida é se faz só a via anterior, que é o principal local de estenose, né? Ou se faz uma via combinada, né? Para poder dar mais espaço para a medula, né? Então, você falou que no cervical ele tinha lordose? Uma lordose preservada. Então, acho que quando o paciente apresenta lordose preservada, uma alternativa seria a via posterior, né? Uma vez que ele apresenta múltiplos níveis, né? Então, essa aí seria... Fala no microfone. Quando você fala em via anterior, primeiro você tem que dizer que via anterior que você vai fazer. Se é só dissectomia ou vai fazer corpectomia. E tem uma grande compressão C5, C6 lá. 2, 3, 4, C5, C6 anterior. Não sei se é tão tranquilo você fazer uma laminectomia e parafuso de massa lateral somente. Quer fazer a tua consideração? Vamos apagar de novo a luz aqui. Então, o que eu propus aqui foi, olhando aqui pela frente, realmente o Manuel chamou a atenção, sempre que a gente tem comprometimento multinível, nossa tendência é resolver por via posterior, mas aqui o que chama a atenção é que tem muita compressão pela frente. Então, sempre que tem muita compressão em um lugar, seja anterior ou posterior, geralmente a via deve ser onde a compressão é maior. Então, o que a gente propôs foi fazer uma corpectomia de C4 e C5, que a gente ia ter um bom ângulo aqui para remover essa compressão, tanto que está um pouquinho atrás de C6 e um pouquinho aqui atrás, desculpa, de C3 e de C6, seguido de uma laminectomia com massa lateral por via posterior para conseguir fazer uma boa descompressão. A gente propôs isso em 2 tempos com monitorização. Então aqui é um intraoperatório, mostrando já a corpectomia de C4 e C5. Aqui a imagem intraoperatória com a medula, fazer uma curva na nossa frente aqui com o microscópio. E a todo momento na descompressão ia tendo sinais de irritativos na monitorização e já na tração de membros, no posicionamento na própria via anterior já alterava um pouco o potencial. Então, coluna cervical eu já acho que tem que fazer monitorização sempre, até para hernia simples. Nesse caso aqui não tem muita coisa a se discutir, né? Aqui a reconstrução no primeiro tempo, por via anterior. O paciente ficou em UTI com colar cervical 48 horas e depois de 48 horas nós reabordamos por via posterior, laminectomia e fixação com massa lateral. Então foi isso, a gente deixou
No primeiro tempo eu tenho com colar 48 horas, depois mais 48 horas em hospital, um total de 4 dias de internação. O paciente não apresentou intercorrências e depois de 4 meses ele teve uma melhora discreta e parou de piorar aquela força, né? Eu vou falar um pouquinho então dessas opções de via anterior e posterior, depois o Tiago vai falar um pouquinho sobre as alterações subaxiais. Então, estenose cervical, primeiro a gente tem que saber qual que é o diâmetro normal do canal cervical. Ele é em torno de 17, mais ou menos 5 milímetros. Então, o limite inferior do canal é 12 milímetros, num paciente normal. Abaixo disso, a gente já considera um canal estreito congênito. A média dos pacientes sintomáticos é um canal em torno de abaixo de 11,8 milímetros. Abaixo de 10 milímetros, 100% das pessoas vão ser sintomáticas, que é o espaço que é mínimo para que a medula, a dura mater, o ligamento tenham para ocupar, né? Pelo menos 10 milímetros. A gente pode fazer a área transversa, comparar com a área transversa de um segmento íntegro, a redução de 30% também é um critério. E o índice de Pavlov é um índice que a gente usa principalmente para a estenose congênita do canal, em que a gente vê essa relação A, que é a parte óssea do canal, e divide pelo corpo vertebral. Abaixo de 80% isso é considerado uma estenose congênita. Já na Neurocirurgia 2007 foi mostrado já uma revisão mostrando as melhores indicações de cada via e os seus problemas e os seus benefícios. De uma maneira geral, a gente sempre leva em consideração o local da compressão. Então, nesse caso, a compressão principalmente anterior. Então, tem que ser usada uma via anterior para descomprimir bem aquele caso. Se a compressão é mais posterior, a gente tende a ir por via posterior. O número de níveis, até 3 níveis, a tendência é fazer por via anterior. Acima de 3 níveis, a nossa tendência é fazer por via posterior. A lordose cervical é fundamental. A cifose contraindica formalmente a via posterior, né? Vou ilustrar aqui o diamante benzel. A retificação, a gente não tem tanto ganho, mas ainda é possível ser feita, mas o ideal é que tenha uma lordose preservada. Aqui, ilustrando o diamante benzel, quando a gente passa uma linha da parte posterior de C2 até a parte posterior de C7, uma linha reta, e depois aqui no centro de C5 a gente puxa uma linha 90 graus, a gente consegue desenhar esse diamante. Essa é a área que você vai conseguir de espaço com a laminectomia. Então, aqui mostrando uma cifose, mostrando que não tem ganho nenhum, e com uma coluna retificada, mostrando que tem mais ou menos metade da área. Então, isso aqui contraindica a via posterior. E aqui já mostra também o porquê que é comum não, mas existe uma taxa relativamente comum de alteração de C5, de paresia de C5 no pós-operatório. Não é alta, mas existe, porque C5 fica no ápice aqui do diamante. Então, é o local onde tem mais, que a medula mais retorna posteriormente e traciona a raiz de C5, por isso que é mais comum esse tipo de paresia quando a gente faz essa via posterior. Dor axial é um dado que indica mais a gente fazer por via anterior, que trata melhor essa dor. E a gente tem que tomar cuidado com calcificação de ligamento longitudinal posterior, por ir pela frente, às vezes é perigoso, fístula. E, da mesma forma, quando a gente tem muita calcificação, osteófito, às vezes a dissectomia, só quando a gente aborda por via anterior, não é suficiente, às vezes é necessário fazer corpectomia para conseguir uma boa descompressão. Aqui só ilustrando, então a gente tem uma compressão anterior de um nível, como nesse caso. Se o paciente tem só radiculopatia, uma opção é fazer uma foraminotomia posterior e tratar a radiculopatia. Mas por via anterior, a gente pode fazer uma reconstrução simples com cage, ou cage ancorado, ou cage com placa. Atualmente, o mais preconizado são cage simples, porque a taxa de artrodese é muito semelhante só à colocação de cage e com colocação de placa. Então, além dos custos, você evita complicações com a placa. Aqui ilustrando 2 níveis, também a gente pode aqui escolher cages ancorados, ou cage com placa, ou cage simples. Esse aqui é o pior deles, porque é o que tem menos taxa de artrodese. Então, aqui, a partir de 2 níveis, a taxa de artrodese com placa já é superior, já é indicado. Ou, na alternativa, a gente pode usar esses cages com ancoramento. 3 níveis via anterior, como nesse caso, também opção com placa ou com cage ancorado.
Quando a gente tem grande osteofitose anterior, como nesse caso aqui, a dissectomia simples às vezes não consegue descomprimir. Então, nesses casos, a gente realiza a corpectomia, como ilustrado nesse caso, corpectomia com placa via anterior. A partir do momento que a gente necessita corpectomia de 2 níveis, aí já tem que pesar bem que provavelmente esse paciente é candidato a uma via posterior. Nos casos em que a gente faz corpectomia de 2 níveis pela frente, já tem que se pensar em reconstrução posterior, pois é uma cirurgia que instabiliza muito 2 níveis de corpectomia. Então, só placa anterior pode ser instável, principalmente num paciente de mais idade, usuário de corticoide, com osteoporose. Então, multinível aqui mostrando compressão anterior e posterior. Então, esse caso a gente consegue abordar só por via posterior, fazer uma laminectomia com massa lateral, aqui mostrando a formação de osso, já num segmento mais tardio, e aqui uma ressonância mostrando o retorno da coluna licórica. Canal estreito congênito, coloquei um caso para ilustrar. Se a gente medir o canal e dividir pelo corpo, está bem abaixo de 80%. Você vê que o paciente com pequenas protrusões fez um quadro grave de mielopatia com sinal medular. E aqui no intraoperatório mostrando, mesmo depois da descompressão, como é estreito o saco dural com a medula. E aqui um segmento tardio também mostrando aqui a artrodese. Nesse caso, a laminectomia foi desde C2. Uma coisa que a gente tem que levar em conta é a degeneração do nível adjacente, que é uma coisa que existe, geralmente 5, 10 anos após a primeira artrodese. Esse caso a gente operou semana passada aqui na escola. O paciente tinha sido operado há 8 anos, tinha operado aqui as suas 3 hérnias e já mostra aqui uma artrodese já tardia, com formação de osso, e a paciente apresentou uma nova piora. Então ela fez uma degeneração do nível de cima, C3, C4, e lá embaixo também. Então, nesses casos aqui, a gente aborda por via posterior e descomprime. Então, como alternativa para evitar essas degenerações de nível adjacente, existem algumas técnicas de preservação de movimento. Por via posterior, o que nós temos é a laminoplastia. Então, aqui ilustrando uma laminoplastia, em que a gente faz 2 canaletas aqui entre a lâmina e a massa lateral. Em um lado a gente resseca totalmente o osso, do outro lado a gente faz uma fratura em galho verde, e aqui expondo a dura mater, e aqui a gente não tem a plaquinha própria de laminoplastia, mas a gente consegue adaptar isso com plaquinhas de crânio e manter isso aberto. Aqui só para ilustrar também, a gente tem a opção de artroplastia, pacientes jovens com segmento preservado, a gente pode reconstruir com o disco para evitar aquelas complicações de nível adjacente. Para 1 nível, aqui para 2 níveis. E aqui mais um casinho de 2 níveis para ilustrar. Não? Acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que o Thiago não vai... Tá bom? Acelerada por causa do tempo. Perguntas para o doutor Eduardo? Fabrício, vai. Eduardo, é bem clássico nos pacientes com artrite reumatoide a gente C1, C2 ter a alteração inflamatória, o pânus, como a gente viu que tinha um início naquele caso, e muitas das vezes a descompressão ela nem é necessário, mais uma fixação e o pânus acaba sumindo. Nessa paciente que você apresentou, aqueles níveis, eu não sei se você fez alguma investigação no sentido de determinar o que era realmente aquela compressão, se era complexo disco-osteofitário, porque eu não vi uma tomografia mostrando se era osso ou se não era osso. Era tudo parte mole. Aqui. Parte mole. Você tem, viu alguma revisão se na coluna subaxial também tem esse componente inflamatório? E se você mandou esse material para análise histopatológica? O Thiago até tinha preparado essa parte só de subaxial. Não sei se acho que não vai dar. Responde para ele. Doutor Fabrício, principalmente na coluna subaxial, uma das características da artrite reumatoide é que não há formação ou pelo menos há poucas descrições de formação de osteófita associadas a essas alterações. Então são mais
formação de tecidos, de partes moles mesmo. Não sei se é isso, foi isso a pergunta. E outra coisa que também, assim, a não formação dos osteócitos é outra coisa que predispõe a essa instabilidade, né? Aumenta a instabilidade, né? Que era escrito nesses artigos. Acho que um dos artigos mais ou menos que eles tratam isso aí, em relação. Se era a sua pergunta? Sim. Nesse caso em particular, a gente mandou tudo para anátomo, veio só como disco vertebral mesmo. Nada. Agora, para realmente, você falou de C1, C2, hoje em dia é raro precisar você remover pela frente o odontoide. Você fixa e aquele pânus ele acaba melhorando. Ele regride só de estabilizar posteriormente. Então, a fixação para C1, C2 resolve bem o pânus. Eduardo, você disse que aquela hérnia, se não me engano, era 4, 5... Aquela hérnia grande era 4, 5 ou 5, 6? Era de baixo, 5, 6. 5, 6. Maior, né? Ela não era calcificada? Não. Tá. Você chegou a pensar em fixar o occipito? Não. Não? Não, porque na investigação de invaginação e de C1, C2, eu não vi nada de instabilidade. Já era uma proposta bem grande para o paciente, né? Então, e assim, é estranho um acometimento subaxial isolado, né? É a menor das formas, é a menos comum das apresentações, é a subaxial. A mais comum é a luxação C1, C2, depois a invaginação e depois a acometimento subaxial. Não, é que na artrite, normalmente, o acometimento é de cima para baixo. Então, eu tenho acometimento C1, C2, depois C0, C1. Então, sempre quando você tem um caso de um acometimento da transição crânio-cervical, você faz um raio-x dinâmico da coluna cervical baixa. Se essa também estiver alterada, você já inclui tudo. É que eu acho que aí ele tinha um comprometimento de cima pela presença do pânus. Pode não ter um deslocamento mecânico no raio-x. Por isso que eu perguntei da ideia de fixar até o occipital. Mas ele era assintomático, ele não tinha nem dor. Porque geralmente a primeira manifestação é dor, né? A gente usa até a classificação de Hanaway especificamente para artrite reumatoide, que o Hanaway 1 são os pacientes assintomáticos, os 2 é que tem sintomas, geralmente dor axial, e o 3 é o paciente que tem sinal objetivo, né? O A ainda deambula e o B não. Então a gente até comentar um pouco mais, mas fica para uma próxima ocasião. Eduardo, só para complementar o que o Alexandre está falando, eu também concordo com ele que ali tinha um pouquinho de pânus na transição. E você criando esse bloco que foi subaxial, ele vai tender agora a sobrecarregar essa articulação. Então, é muito provável que ele, no futuro próximo, ele vai progredir esse pânus e você vai precisar estender isso aí para o occipital. Então, a chance é relativamente alta de acontecer isso. Não sei se é alta, Vice, porque o paciente está controlado, né, do ponto de vista, ele não tem grandes deformidades, assim, e eu achei que tinha muito componente degenerativo também. Assim, tudo bem, se progredir, você reaborda depois, você vai fazer uma coisa profilática desse tamanho no paciente de quase 70 anos. Então, você acompanha, se precisar estender, você estende depois quando ele ficar sintomático, né? Estamos falando do paciente que tem 69 anos, né? Então, acho que o mais bom senso é a gente tratar o que está dando problema, que é a compressão, sem dúvida, né? Mais alguma pergunta? Eduardo, eu queria aproveitar a tua exposição para um detalhe técnico da cirurgia que vocês fizeram, que é a questão da calcificação do ligamento longitudinal. Que é uma coisa que muitas vezes nem sempre você antecipa no pré-operatório que você vai encontrar. E o simples manuseio dessa calcificação, como você observou na sua apresentação, leva já ao aparecimento de fístula. Então, qual que é a política frente a esse tipo de situação? Quer dizer, quando em frente, quando parar, como lidar com essa situação? Aqui na escola a gente estabeleceu já para pré-operatório, a gente sempre opera o paciente com ressonância, tomografia, com janela óssea e raio-x dinâmico, em todos os casos. Então a gente define antes isso. Se tiver uma calcificação grande, é uma coisa que nos tende a ir por via posterior. Agora, se você for abordar isso, ossificação lá atrás, provavelmente você vai fazer uma corpectomia, né, para tentar descomprimir e assim, mas querer descolar isso da dura mater,
Não acho uma ideia muito boa, não. Mais alguma pergunta? Alexandre? Eu queria só falar também um pouco sobre isso que o Samuel disse. Existe uma forma de você ampliar aquele diamante. Então, se eu considerar T1, T2, eu consigo ampliar a capacidade que a laminectomia descomprime a medula. Então, às vezes, é interessante você progredir a descompressão quando só a laminar cervical ela fica muito justa. Só uma pergunta para finalizar. Esse tipo de laminoplastia que você apresentou aí é rotina nas lesões degenerativas ou você pode usar outro tipo de técnica? Porque nós normalmente fazemos uma laminotomia em criança bastante diferente da que você mostrou aqui. Isso é característico para doença degenerativa ou não? Essa que eu mostrei é o open door, né, o Hirabayashi. Tem o Kurokawa que você pode abrir no centro do espinhosos. A gente não é a preferência do nosso serviço. A gente faz, nós fizemos alguns casos já. Quando a gente fez aqui, pelo menos que eu me recordo, todas foram desse jeito. Até para operar tumores, eu pelo menos tenho o hábito de abrir daquele jeito, não como o senhor. Você drila os dois lá, isso não é mais demorado? Eu coloco o craniótomo e vou direto. Depende do craniótomo, né? É muito rápido. Você opera com Maidas no IOP, né? Não, mas com o craniótomo isso vai muito rápido. Você ficar drilando aquela parte da lâmina junto do processo, acho que demora muito. Então, você tira o ligamento amarelo e passa o craniótomo bilateralmente assim, vai muito mais rápido. Tem um colega que faz até essa abertura do espinhoso com serra de Gigli, quando faz é perigoso, o Kurokawa. Então isso aí eu acho que é... E o Kurokawa nós só deixamos para criança muito pequenininha, uma criança que você corta o ligamento com tesoura mesmo, né, que nós fazemos. Mas só questão de técnica em relação ao envelhecimento. Ok, eu gostaria de agradecer ao grupo de coluna, ao professor Stavale. Lembrando você, nosso neurointernauta, aqui na semana que vem, às 8 horas, teremos mais uma reunião da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Muito obrigado pela audiência e tenham todos um bom dia. Obrigado. Ok.